Olá, hoje eu vou entrevistar o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, a AbriLivre, o Rodrigo Zingales. Nosso convidado de hoje também é advogado especialista em defesa da concorrência e regulação econômica, mestre em economia e finanças pela Fundação Getúlio Vargas e professor convidado de direito da concorrência em graduação e pós-graduação de diversas universidades. Para citar algumas, o Mackenzie, a FGV, o BMEC. Rodrigo, obrigado por nos atender, meu caro. Eu que agradeço, Felipe, estou à disposição aí dos ouvintes de vocês. O atual governo tem uma política diferente, na verdade é uma política de preços mantida já desde o governo Temer, né? Você vai me corrigir se eu estiver errado, que é adotar a chamada PPI, né? Que é a paridade com o preço internacional. E o governo eleito discorda dessa política de preços adotada pela Petrobras, fala em abrasileirar os preços dos combustíveis, e um dos mais cotados para assumir a direção da estatal é o senador Jean Paul Prats, também do PT, que fala em criar um fundo de estabilização para os combustíveis, né? Qual que é a tua análise, Rodrigo, sobre esse cenário todo e como que isso pode, no final das contas, impactar a vida do cidadão brasileiro? O preço da Petrobras, a partir dessa política, é baseado em dois fatores: no preço internacional do petróleo e, é claro, na cotação do dólar. Então, quando o preço internacional do petróleo aumenta, ou a cotação, ou o real desvaloriza, o preço da gasolina e do diesel no Brasil aumenta. Tá? Qual é a crítica, ou as críticas em relação a essa política? Acho que são de duas montas diferentes. A primeira crítica é o seguinte: o que é esse preço internacional? O preço internacional, se a gente for pensar, ele é um preço que hoje ele é imposto pela oferta de combustível, de petróleo, né, muito definida pela OPEP. Então, ele não é um preço, como a gente chama, de preço de mercado, no mercado competitivo. Ele é um preço de cartel, porque a OPEP é, na realidade, o cartel dos grandes países produtores e exportadores de petróleo. O segundo ponto, que é a crítica, é que hoje o Brasil, né, a Petrobras hoje, na realidade, ela produz hoje, ela explora, extrai petróleo acima de 100% da demanda total que ela precisaria para atender, para produzir os derivados de petróleo, no caso, a gasolina e diesel. Tá? Então, esse é um ponto importante. Hoje, a Petrobras é autossuficiente, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Se a gente olhar o custo de exploração da Petrobras e mais o custo de refino de gasolina e diesel da Petrobras, isso indicado nos seus balanços, nos seus relatórios anuais, a gente percebe que esse custo para a produção de diesel e gasolina, por exemplo, giraria em torno de 30 a 35 dólares o barril, quando o preço internacional do petróleo está em 100, 110 dólares. Então, se o custo do preço de produção e refino do petróleo no Brasil gira em torno de 30 a 35 dólares, e a Petrobras está cobrando entre 100 e 110, ou 90 e 120 dólares, significa que a Petrobras está tendo muita margem, está tendo muito lucro para os seus acionistas, incluindo, nesse caso, a própria União como a acionista majoritária. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que esclarecer, e aí um governo que pretende mudar essa política, uma política sendo baseada em custos e margens de lucros razoáveis, hoje ele tem respaldo econômico para isso. Hoje, a Petrobras, em gasolina e diesel, tem capacidade e condição de atender pouco mais, pouco menos de 80% de toda a demanda brasileira desses combustíveis. Se os importadores dos 20%, eles vão ter que ir no mercado internacional comprar combustível, né? E pagar o tal do preço internacional. Se a Petrobras vende por valor abaixo do que esse preço internacional, o que acontece? Os importadores, eles não vão ter condições de importar esse combustível. Aí quem vai ter que importar esse combustível? A Petrobras. Petrobras vai ter que importar a preço internacional. Só que como ela tem um custo muito baixo de produção de 80% da demanda brasileira, quando ela faz uma regra de 3, aí, uma média ponderada,
de quanto ela pode produzir, por quanto ela pode produzir, por quanto ela pode importar os 20% restantes, o preço do combustível no mercado brasileiro poderia estar hoje em torno de 60, 65 dólares o barril. Aí eu falo, mas e os acionistas não merecem ter as suas margens? Sim, os acionistas merecem ter a sua margem. E aí, por isso que a Petrobras tem que também pensar nos acionistas para garantir margens razoáveis de mercado. E o que seriam margens razoáveis de mercado? Aí uma forma que poderia ser feita é verificar quanto uma Shell, quanto uma ExxonMobil, quanto outras petroleiras têm pago para os acionistas e fazer e colocar essas margens de lucro que estão sendo distribuídas também para a Petrobras. E aí, consequentemente, o povo brasileiro vai pagar menos, os acionistas vão ser remunerados adequadamente. Meu caro, eu queria te perguntar, para encerrar o nosso bate-papo aqui, ainda a respeito da postura ou do discurso do governo eleito a respeito da Petrobras, fala-se aí em ampliar os investimentos feitos pela Petrobras, até mesmo construção de novas refinarias, ao mesmo tempo diminuir o repasse dos dividendos às acionistas, que, na opinião de membros importantes do PT, como a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, entre aspas, só enriquecem os acionistas. Esse tipo de declaração, Rodrigo, pode ter um apelo popular, principalmente para a base mais ideológica do partido. Mas como que isso chega ao ouvido dos investidores e do mercado? Quando fala assim, vou ter investimentos para aumentar a capacidade de refino ou construir novas refinarias. A pergunta é, esse investimento, ele pode vir da onde? Pode vir dos lucros, ou seja, eu vou estar distribuindo, a companhia vai estar distribuindo hoje menos dinheiro para os seus acionistas. Por quê? Porque ela vai estar investindo em construção de novas refinarias, por exemplo, com o objetivo de lá na frente valorizar ainda mais a empresa, valorizar ainda mais a companhia, para lá na frente levar mais dinheiro para os seus acionistas, tá? Ou pode ser através de emissão de títulos ou emissão de novas ações. Nesse caso, emissão de títulos, emissão de novas ações, se o governo está dizendo que não quer agradar os acionistas, vai ser mais difícil um novo acionista querer investir nessa companhia que está dizendo que não está trazendo, que não pretende gerar valor para o seu acionista. Então, esse discurso ele é complicado e ele é problemático e tem que ser bem visto e tratado pelo atual governo e por toda a estrutura de governança da Petrobras, que, se efetivamente confirmar o Jean Paul Prats como novo presidente da Petrobras, Jean Paul, na qualidade de presidente, ele tem que perceber e saber como lidar com esse fator. Rodrigo, eu agradeço você, meu caro, pela disponibilidade, pela conversa que nós tivemos aqui, deixando claro alguns aspectos. Obrigado por trazer esse novo olhar a respeito da Petrobras, dos combustíveis. É importante a gente ter acesso a vários lados, né, dessa questão. Obrigado mesmo mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e estou à disposição, Felipe. Qualquer coisa, marcamos novos papos aí, tá bom? Combinado, pode deixar. Chegamos ao fim da nossa entrevista, pessoal. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo e também de comentar. Até mais!